Você pode amar muito e ainda assim transformar seu casamento em um campo de batalha todos os dias. Forte isso, não é? Então deixa eu te perguntar com sinceridade. Quantas brigas começaram por algo pequeno e terminaram com silêncio, distância e palavras que você gostaria de apagar? Porque o problema não é discutir. O problema é não saber como parar antes de destruir o que vocês estão tentando construir. E calma, não estou dizendo que você precisa engolir tudo e ficar quieto, até porque isso só piora depois. Já tentou guardar tudo e explodir depois? Pois é, não funciona. No começo, tudo parece leve, vocês discordam e resolvem rápido. Depois vem o ciclo repetitivo, onde as mesmas discussões voltam, mais intensas, mais cansativas, até chegar o ponto em que não é mais sobre o motivo da briga, é sobre quem vence. E é aqui que muita gente começa a perder o casamento sem perceber. Agora presta atenção nisso, porque existe uma forma de interromper esse ciclo que quase ninguém ensina. Um detalhe simples que muda completamente a forma como você reage no meio do conflito. E se você entender isso hoje, pode evitar erros que levam anos para consertar. Quer saber qual é? Controlar as emoções antes de reagir é uma das habilidades mais importantes dentro de um relacionamento, porque muitas das palavras que causam dor não são planejadas, mas ditas no impulso de um momento intenso. Quando alguém reage sem controle emocional, a comunicação deixa de ser consciente e passa a ser automática, guiada por sentimentos como raiva, frustração ou medo. Nesse estado, a prioridade não é entender ou resolver, mas defender, atacar ou descarregar o que está sendo sentido. Esse tipo de reação, embora comum, tem um custo alto, porque pode gerar feridas que permanecem mesmo depois que o momento já passou. As emoções em si não são o problema. Elas são naturais e fazem parte da experiência humana, funcionando como sinais internos que indicam necessidades, limites ou percepções. O desafio não está em sentir, mas em como se responde ao que se sente. Quando alguém aprende a reconhecer suas emoções sem agir imediatamente sobre elas, cria um espaço entre o sentimento e a ação. Esse espaço é essencial porque permite escolher uma resposta mais equilibrada em vez de reagir de forma impulsiva. Em momentos de tensão, o corpo entra em estado de alerta. A respiração pode se tornar mais rápida, o coração acelera e a mente começa a focar apenas no que parece ameaçador. Esse estado reduz a capacidade de pensar com clareza, tornando as reações mais rápidas e menos filtradas. Controlar as emoções nesse momento exige consciência do próprio estado interno. Perceber esses sinais físicos e emocionais é o primeiro passo para interromper o ciclo automático de reação. Uma estratégia importante é pausar. A pausa não significa ignorar o problema, mas criar tempo para que a intensidade emocional diminua. Mesmo alguns segundos de silêncio consciente podem ajudar a reorganizar pensamentos e reduzir a impulsividade. Durante essa pausa, a pessoa pode respirar de forma mais lenta, tentar observar o que está sentindo e lembrar que a forma de reagir terá consequências. Esse simples ato de parar já representa um grande avanço no controle emocional. Outro ponto essencial é a interpretação da situação. Muitas vezes, a intensidade emocional está ligada à forma como algo é percebido, e não necessariamente ao que realmente aconteceu. Uma palavra ou atitude pode ser interpretada como ataque, desrespeito ou rejeição, mesmo quando não foi essa a intenção. Ao questionar essa interpretação, a pessoa abre espaço para considerar outras possibilidades, reduzindo a intensidade da emoção e evitando reações desproporcionais. Controlar as emoções também envolve assumir responsabilidade pela própria reação. É comum atribuir ao outro a causa da própria resposta, como se a reação fosse inevitável. No entanto, cada pessoa escolhe como reage, mesmo que essa escolha aconteça rapidamente. Reconhecer essa responsabilidade é fundamental, porque devolve o controle para quem reage. Em vez de ser conduzido pelas emoções, a pessoa passa a conduzir suas ações com mais consciência. A prática constante desse controle fortalece a comunicação. Quando alguém responde de forma equilibrada, mesmo em situações difíceis, o diálogo se torna mais produtivo. O outro lado tende a se sentir menos atacado, o que reduz a necessidade de defesa e facilita o entendimento.
Isso cria um ambiente onde conflitos podem ser resolvidos sem escalarem para discussões intensas. Outro benefício importante é a preservação do respeito. Em momentos de descontrole, é comum usar palavras ou atitudes que ferem profundamente. Mesmo que haja arrependimento depois, essas ações podem deixar marcas que afetam a confiança e a conexão. Ao controlar as emoções, evita-se ultrapassar limites que podem ser difíceis de reparar. Isso mantém o respeito como base da comunicação, mesmo durante conflitos. Controlar as emoções antes de reagir também contribui para o autoconhecimento. Ao observar os próprios sentimentos e reações, a pessoa começa a entender melhor o que a afeta, quais são seus gatilhos e como lidar com eles. Esse entendimento permite desenvolver estratégias mais eficazes para lidar com situações semelhantes no futuro, tornando as reações cada vez mais conscientes. A empatia também é fortalecida nesse processo. Quando alguém não reage imediatamente, tem mais espaço para considerar o ponto de vista do outro. Isso reduz julgamentos rápidos e aumenta a compreensão. A empatia transforma a forma de lidar com conflitos, porque muda o foco de quem está certo para o que pode ser resolvido em conjunto. Outro aspecto importante é a consistência. Controlar as emoções não é algo que se desenvolve de um dia para o outro. É uma prática contínua que exige atenção e esforço. Cada situação em que a pessoa consegue responder de forma equilibrada reforça esse comportamento, tornando-o mais natural com o tempo. Da mesma forma, momentos de falha podem ser usados como aprendizado, ajudando a identificar o que pode ser melhorado. Esse controle emocional também impacta o clima geral do relacionamento. Quando uma pessoa reage de forma impulsiva com frequência, cria um ambiente de tensão e insegurança. Por outro lado, quando há equilíbrio nas reações, o ambiente se torna mais estável e previsível. Isso aumenta a sensação de segurança emocional, permitindo que ambos se expressem com mais liberdade. Resolver conflitos com diálogo e não ataque é uma das escolhas mais determinantes para a saúde de um relacionamento, porque a forma como os problemas são enfrentados define se a conexão será fortalecida ou enfraquecida ao longo do tempo. Conflitos são inevitáveis quando duas pessoas convivem, pensam de forma diferente e carregam histórias distintas. Mas o que realmente faz a diferença não é a existência do conflito, e sim a maneira como ele é conduzido. Quando o ataque substitui o diálogo, o foco deixa de ser a solução e passa a ser a defesa, criando um ambiente onde ambos se protegem em vez de se compreenderem. O ataque geralmente surge de emoções intensas, como frustração, raiva ou sensação de injustiça. Nessas situações, a tendência é usar palavras que apontam erros, criticam comportamentos ou até atingem características pessoais. Esse tipo de comunicação ativa mecanismos de defesa no outro, que passa a responder na mesma intensidade ou se fecha completamente. Em vez de aproximar, o ataque cria distância, porque transforma a conversa em um confronto onde cada um tenta se proteger ou vencer. O diálogo, por outro lado, exige uma postura diferente. Ele parte da intenção de entender e ser entendido, não de provar um ponto ou impor uma visão. Dialogar não significa concordar com tudo, mas significa abrir espaço para que ambos expressem suas perspectivas de forma respeitosa. Essa abordagem muda completamente a dinâmica da conversa, porque cria um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para falar sem medo de serem atacadas. Uma das bases do diálogo é a escuta ativa. Antes de responder, é necessário ouvir com atenção, sem interromper e sem preparar uma resposta antecipada. Quando alguém se sente ouvido de verdade, a necessidade de se defender diminui e a conversa se torna mais produtiva. A escuta permite identificar não apenas o que está sendo dito, mas também o que está por trás das palavras, como emoções, necessidades e expectativas. Outro elemento essencial é a escolha das palavras. Em vez de usar acusações, o diálogo se constrói com expressões que descrevem sentimentos e situações de forma clara e objetiva. Isso evita generalizações e ataques pessoais, mantendo o foco no problema e não na pessoa. Essa mudança na forma de se expressar reduz a intensidade do conflito e facilita a busca por soluções. O controle do tom de voz também é fundamental. Um tom elevado ou agressivo pode transformar qualquer conversa em confronto, enquanto um tom calmo e firme ajuda a manter o equilíbrio. O tom comunica intenção,
E quando ele transmite respeito, aumenta a disposição do outro para ouvir. Essa atenção ao tom é uma forma de garantir que o diálogo permaneça construtivo, mesmo em momentos difíceis. Resolver conflitos com diálogo também envolve escolher o momento adequado para conversar. Nem sempre é produtivo tentar resolver tudo no auge da emoção. Em alguns casos, é mais eficaz esperar até que ambos estejam mais calmos e disponíveis para uma conversa equilibrada. Esse cuidado com o tempo demonstra respeito pelo processo emocional e aumenta as chances de uma resolução positiva. A responsabilidade individual é outro aspecto importante. Em um diálogo saudável, cada pessoa reconhece sua parte na situação, evitando colocar toda a culpa no outro. Esse reconhecimento não diminui ninguém, mas mostra maturidade e disposição para resolver o problema de forma conjunta. Quando ambos assumem responsabilidade, o conflito deixa de ser uma disputa e passa a ser um desafio compartilhado. A empatia também desempenha um papel essencial. Tentar compreender o ponto de vista do outro, mesmo sem concordar, cria uma conexão que facilita o diálogo. A empatia reduz julgamentos e abre espaço para uma comunicação mais humana. Quando as pessoas se sentem compreendidas, tornam-se mais abertas a ouvir e a considerar outras perspectivas. Outro ponto relevante é evitar trazer questões do passado para o conflito atual. O ataque muitas vezes inclui lembranças de erros antigos, o que amplia a discussão e dificulta a resolução. O diálogo, por sua vez, mantém o foco no presente, tratando apenas do que está acontecendo no momento. Isso torna a conversa mais objetiva e evita que o conflito se torne maior do que precisa ser. A prática constante do diálogo transforma a forma como o relacionamento lida com desafios. Com o tempo, as pessoas aprendem que não precisam atacar para serem ouvidas, nem se defender para se proteger. Essa mudança cria um ambiente de confiança, onde os problemas podem ser discutidos de forma aberta e respeitosa. Resolver conflitos com diálogo também fortalece o vínculo emocional. Cada conversa bem conduzida reforça a sensação de parceria, mostrando que ambos estão comprometidos em encontrar soluções. Isso aumenta a segurança dentro do relacionamento, porque cria a certeza de que, mesmo em momentos difíceis, o respeito será mantido. Além disso, o diálogo promove crescimento. Conflitos, quando bem resolvidos, oferecem oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. Eles revelam necessidades, ajustam expectativas e ajudam a construir uma convivência mais equilibrada. Quando o ataque é substituído pelo diálogo, essas oportunidades deixam de ser desperdiçadas. Escolher a paz, em vez de provar que está certo, é uma das atitudes mais maduras e transformadoras dentro de um relacionamento, porque representa a decisão consciente de priorizar a conexão emocional em vez do orgulho pessoal. Em muitos conflitos, o desejo de estar certo se torna mais forte do que o desejo de manter a harmonia, e isso leva a discussões prolongadas, desgaste emocional e afastamento gradual. Quando a prioridade é vencer uma argumentação, o relacionamento perde espaço, porque a conversa deixa de ser sobre entendimento e passa a ser sobre competição. O impulso de provar que está certo geralmente nasce do ego. O ego busca validação, reconhecimento e confirmação de que a própria percepção é a correta. Em momentos de conflito, esse impulso se intensifica, levando a reações rápidas, palavras firmes e resistência em ceder. No entanto, mesmo quando alguém vence uma discussão, muitas vezes o resultado emocional é perda de proximidade, porque a outra pessoa se sente desvalorizada, não compreendida ou emocionalmente ferida. Isso mostra que estar certo nem sempre significa estar bem dentro do relacionamento. Escolher a paz exige uma mudança de perspectiva. Em vez de focar em quem está certo ou errado, o foco passa a ser o impacto da situação no vínculo entre as pessoas. Essa mudança permite enxergar o conflito de forma mais ampla, entendendo que o objetivo principal não é vencer uma conversa, mas preservar a conexão e encontrar uma solução que funcione para ambos. Essa visão reduz a intensidade emocional do momento e abre espaço para respostas mais equilibradas. A paz não significa ignorar problemas ou evitar conversas importantes. Pelo contrário, significa abordar os problemas de forma construtiva,
sem transformar o diálogo em confronto. É possível discordar sem atacar, expressar opiniões sem impor e buscar entendimento sem necessidade de dominar a conversa. Essa abordagem mantém o respeito e permite que o diálogo aconteça de forma mais produtiva. Um dos maiores desafios nessa escolha é lidar com a sensação de injustiça. Em muitas situações, a pessoa sente que precisa se defender ou corrigir uma interpretação errada. No entanto, insistir em provar um ponto pode aumentar a tensão e prolongar o conflito. Em alguns casos, escolher a paz significa abrir mão de uma explicação imediata em favor de um momento mais adequado para conversar, ou simplesmente reconhecer que nem toda situação precisa ser resolvida no calor da emoção. Essa escolha também envolve humildade. Humildade não é aceitar estar errado sempre, mas reconhecer que o relacionamento é mais importante do que a necessidade de estar certo em cada situação. É entender que manter a conexão emocional tem mais valor do que vencer uma discussão momentânea. Essa postura fortalece o vínculo porque demonstra maturidade e compromisso com a relação. Escolher a paz também ajuda a evitar palavras que não podem ser retiradas. Em momentos de tensão, é fácil dizer coisas impulsivas que causam dor. Mesmo depois de um pedido de desculpas, algumas palavras permanecem na memória emocional. Ao priorizar a paz, há mais controle sobre o que é dito, reduzindo o risco de causar feridas desnecessárias. Isso protege a confiança e preserva a estabilidade emocional do relacionamento. Outro aspecto importante é a capacidade de desacelerar a reação. Em vez de responder imediatamente, a escolha pela paz permite uma pausa para refletir. Essa pausa ajuda a reorganizar pensamentos, reduzir a intensidade emocional e considerar outras formas de lidar com a situação. Muitas vezes, o simples ato de não reagir no impulso já evita que um conflito se intensifique. A escolha pela paz também está ligada à empatia. Quando há disposição para entender o outro, fica mais fácil abrir mão da necessidade de estar certo. A empatia permite enxergar a situação do ponto de vista da outra pessoa, reconhecendo que diferentes experiências podem levar a diferentes interpretações. Essa compreensão reduz julgamentos e facilita o diálogo. Com o tempo, essa prática transforma a dinâmica do relacionamento. Em vez de ciclos constantes de disputa, surgem conversas mais calmas e resoluções mais rápidas. O ambiente emocional se torna mais leve, porque ambos aprendem que não precisam competir para serem ouvidos. Isso cria uma sensação de segurança, onde o foco está na parceria e não na rivalidade. Escolher a paz também fortalece a inteligência emocional. Significa aprender a lidar com emoções intensas, sem permitir que elas controlem as ações. Essa habilidade melhora não apenas o relacionamento, mas também a forma como a pessoa lida com outras áreas da vida, tornando as reações mais conscientes e equilibradas. Outro ponto importante é que a paz escolhida conscientemente tem mais valor do que o silêncio forçado. Não se trata de evitar conflitos por medo, mas de decidir conscientemente como lidar com eles de forma saudável. Essa diferença é essencial, porque a verdadeira paz não nasce da repressão, mas da maturidade emocional. Quando a prioridade é estar certo, o relacionamento se torna frágil, porque cada desacordo vira uma disputa. Quando a prioridade é a paz, o relacionamento se torna mais forte, porque cada conflito vira uma oportunidade de compreensão. Essa mudança de foco transforma a forma como as pessoas se conectam, criando um ambiente mais estável e respeitoso. Escolher a paz em vez de provar que está certo é, no fim, uma decisão que protege o que realmente importa. É reconhecer que relacionamentos não são construídos pela soma de vitórias em discussões, mas pela capacidade de permanecer conectado mesmo quando há diferenças. Essa escolha silenciosa, feita no momento do conflito, tem o poder de preservar vínculos, evitar feridas e construir uma convivência mais saudável e duradoura ao longo do tempo.